Atividade prática 1. Verificação da aprendizagem. Primeira questão. Questão única. Suponha que você foi convocado na empresa em que você atua para explicar alguns conceitos básicos na área de redes de computadores para os novos estagiários de TI. Eles fazem as seguintes perguntas. Descreva com suas palavras o que é a internet. É uma rede de computadores interligada entre si para a troca de dados e mensagens de forma global. Isto significa que em qualquer lugar do mundo podemos ter acesso a informações através da conexão. Explique de forma resumida a principal diferença entre a comutação de circuitos e a comutação de pacotes. A comutação de circuitos, particularmente, é usada no tráfego de voz. Ela é a base para o sistema telefônico tradicional. E a comutação de pacotes é usada para o tráfego de dados, sendo, por sua vez, a base para a internet e para a voz sobre IP. Descreva a pilha TCP/IP, considerando todas as suas camadas, protocolos existentes em cada uma e os serviços oferecidos. A pilha de protocolos TCP/IP é composta por 4 camadas, cada uma com funções específicas. São elas a camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede e camada física. A camada de aplicação é a interface do aplicativo, onde estão protocolos como HTTP, FTP, SMTP, Telnet, HTTPS, entre outros. A camada de transporte é responsável por transportar os arquivos dos pacotes recebidos da camada de aplicação. Nessa camada estão os protocolos TCP e UDP. Camada de rede, responsável pelo roteamento de dados entre diferentes redes. Nessa camada está o protocolo IP. Camada física, responsável pela transmissão de fluxo de dados binários. Nessa camada estão os protocolos Ethernet 802.3 e PPP. A divisão em camadas garante a integridade dos dados que trafegam pela rede. Protocolos da camada de transporte, TCP. Protocolos de controle de transmissão, que implementa controle de erros e de fluxo, além de realizar a segmentação e remontagem das mensagens. UDP, protocolo de datagrama de usuário, que é mais utilizado em aplicações que possuem interatividade entre as partes e por isso são sensíveis a atrasos nas transmissões. O TCP/IP é um conjunto de protocolos que inclui o TCP, Transmission Control Protocol, e o IP. Juntos, são os responsáveis pela base de envio e recebimento de dados por toda a internet. Qual a diferença entre os protocolos TCP e UDP? Quando cada um deles deve ser utilizado? Eles são protocolos de que camada do modelo TCP/IP e do OSI? O protocolo UDP tem como característica essencial um atributo que pode parecer esquisito para os iniciantes do tema, a falta de confiabilidade. Isso significa que, através da utilização desse protocolo, pode-se enviar datagramas de uma máquina a outra, mas sem garantia de que os dados enviados chegarão intactos e na ordem correta. A velocidade é alta, mas a confiabilidade é baixa. O UDP tem sua grande vantagem. Quando se trata de serviços cuja velocidade é fundamental e a perda mínima de dados não muito desvantajosa. Um exemplo é com jogos online, em que é normal alguns bytes se perderem na comunicação, mas que é sempre importante que a aplicação continue rodando com rapidez, sem se importar tanto com as perdas e falhas, para que não ocorra o famigerado lag.
O protocolo TCP é talvez o mais utilizado na camada de transporte para aplicações na web. Diferente do UDP, o TCP é voltado à conexão e tem como garantia a integridade e ordem de todos os dados. A diferença: o UDP serve melhor em casos em que a integridade constante dos dados não é essencial. É menos importante que a velocidade da comunicação, como em live streams de vídeo e jogos online. O TCP funciona melhor em casos que a confiabilidade do transporte de dados é o foco, como quando trabalhamos com comunicação em textos ou com documentos. Explique a arquitetura cliente-servidor utilizada nas aplicações da internet. É um modelo de design de software que divide as aplicações em clientes e servidores. É um dos pilares do desenvolvimento de aplicações na internet. Como funciona? O cliente é a aplicação que o utilizador interage diretamente. O servidor fornece os serviços ou recursos solicitados pelo cliente. A comunicação entre cliente e servidor é feita através de protocolos de rede, como o TCP/IP. O cliente envia uma requisição ao servidor e aguarda pela resposta. A arquitetura cliente-servidor pode ser implementada de diferentes maneiras, como em aplicações web, jogos online, sistema de gerenciamento de banco de dados, entre outros. O que você mencionaria como principais funcionalidades da camada de transporte? A camada de transporte é a camada responsável pelo controle da transferência de dados, incluindo a qualidade do serviço e a correção de erros fim a fim. O exemplo mais bem-sucedido da camada de transporte são os padrões associados a redes IP e TCP, e UDP. O protocolo TCP é orientado à conexão. Permite a entrega sem erros de um fluxo de dados e realiza controle de fluxo. O protocolo UDP, por outro lado, é não orientado à conexão, sem controle de fluxos e garantia de entrega. São parâmetros de definição da classe de serviços: vazão ou bytes, atraso ou latência de propagação, jitter ou variação no atraso de propagação, probabilidade de falha no estabelecimento da conexão e taxa de erro residual. Por que o tráfego de voz e de vídeo é frequentemente enviado por meio de UDP e não do TCP na internet de hoje? O tráfego de voz e o vídeo é frequentemente enviado por meio de UDP porque é sensível ao tempo e está projetado para lidar com alguma perda de pacotes. Vantagem do UDP: é mais rápido que o TCP, gera menos tráfego de rede, não requer recursos na máquina receptora, é frequentemente usado para comunicações em tempo real, é ideal para jogos online, é usado por servidor DNS. Compare e aponte as diferenças entre os algoritmos de estado, de enlace e de vetor de distância. A principal diferença entre eles está na forma como calculam as rotas. O algoritmo de estado de enlace é dinâmico e cada roteador tem uma visão completa da rede. Já o algoritmo de vetor de distância é mais lento para detectar e se adaptar a mudanças na rede. Explique resumidamente o funcionamento dos protocolos OSPF e BGP, utilizados para roteamento na internet. O que é um protocolo OSPF? A tradução livre significa escolher o caminho mais curto primeiro. É um protocolo de roteamento no modelo dinâmico que pode ser comparado com um GPS, que observa as rotas para chegar a determinado destino e opta por aquela que será concluída em menor tempo ou sem trânsito. Assim, o protocolo OSPF
consegue analisar, interpretar e registrar dados por roteadores conectados a um servidor, para posteriormente escolher um melhor caminho para entregar os pacotes da rede. É considerado pertencente à classe dos protocolos de roteamento dinâmico. O que é o protocolo BGP? É a tecnologia que permite que a internet funcione plenamente, ou seja, é um protocolo de integração de sistemas e informação. O especialista Douglas Comer define tal ferramenta como a cola que mantém a internet unida e permite a interconexão universal. Quando há o envio de dados pela internet, o protocolo BGP é capaz de avaliá-los, observar todos os caminhos existentes na nuvem e ainda escolher a rota mais eficiente para que um tráfego de IP viaje de um ponto a outro. Dessa forma, é como se os sistemas autônomos fossem agências individuais dos correios e o protocolo BGP, o correio em si. Para os iniciantes na área, é importante compreender que o protocolo BGP, embora seja um dos mais complexos, é também um dos mais importantes, sendo responsável por garantir a troca de informações entre roteadores, com a avaliação da melhor rota e também da mais eficiente.